Olá, pessoal. Nas nossas aulas relacionadas ao nosso desenvolvimento de um controle de estoque, em algumas aulas anteriores, foi feito um desafio para que vocês implementassem uma validação e uma máscara para os campos do CEP, do telefone e do e-mail. Hoje, pessoal, outro internauta mandou uma solução para validar o campo do CEP. Então, se vocês olharem aqui, o Ricardo enviou uma validação do campo do CEP, utilizando também, pessoal, expressão regular. Olha lá. Então, vou olhar aqui o que ele fez, pessoal, no e-mail dele. Então, ele criou um método, valida CEP, onde ele adiciona, ele verifica se o tamanho do CEP é igual a 8. Isso significa que a pessoa informou apenas os dígitos do CEP. Ele adiciona o traço logo após, ou melhor, antes dos 3 últimos caracteres. Ele adiciona o traço. Aí, o que acontece? Ele retorna, ele faz um retorno do quê? Do resultado da expressão regular, onde ele já está passando o campo e a expressão que ele está testando, pessoal. No caso, como o campo do CEP é uma expressão simples, vamos dizer assim, que aqui, se eu não me engano, ele está falando que ele vai poder armazenar em CEP os dígitos entre 0 e 9 nos 5 primeiros campos. Após os 5 primeiros campos, deverá existir um traço. Após o traço, ele poderá armazenar até 3 deverá armazenar, melhor, até 3 dígitos que vão de 0 a 9. Então, aqui ele deverá armazenar 5 dígitos de 0 a 9, um traço, 3 dígitos de 0 a 9. Se isso for verdade, se dentro da minha variável CEP estiver armazenado um valor similar a esse, ele vai retornar true, senão ele vai retornar false. E aqui ele colocou um outro método, pessoal, para retornar uma mensagem exibindo se o CEP é válido ou inválido no campo que o usuário está preenchendo. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar aqui a validação do CEP. Então, aqui eu vou copiar o texto dele, esse valida CEP. Vou no nosso programa. Vou no nosso script de validação que nós criamos, que tem o CPF e o CNPJ. Olha ali. Então, em que lugar? Por que eu estou colocando aqui, pessoal? Olha ali. Eu poderia também ter colocado aqui, eu vou até inserir aqui dentro do nosso validação. O que? Deixa eu achar Solution Explorer, ferramentas, ou melhor, BLL, BLL cliente. E vou copiar isso daqui, pessoal. E vou criar aqui o quê? O método também de validação para o e-mail. Então, aqui eu vou criar public static bool ou boolean valida e-mail. Vou passar um texto que vai ser o meu e-mail. Detalhe, eu fiz direta outra vez, acabei não pensando nisso. E aqui, pessoal, eu vou colar a nossa validação do e-mail. Então, onde nós criamos a string, olha lá. Aqui falta adicionar o regex.
o using da expressão regular. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar esse if, pessoal, eu vou colocar um return. Olha lá. O que eu vou fazer? Return. Isso sai fora. E aqui, ao invés de ser modelo cliente, eu só vou verificar se o meu e-mail bate com a expressão regular que eu defini no meu regex. Detalhe, pessoal. Deixa eu ampliar aqui, ó. Então, tem a validação do e-mail. Aqui ele retorna true, se a expressão do e-mail bater com a expressão que nós definimos, se o valor do e-mail bater com a expressão que nós definimos, ou false, caso contrário. E nessa valida CEP, pessoal, a mesma coisa. Então, olha lá. O único detalhe que eu vou alterar aqui no valida CEP dele, pessoal, é o que? Eu vou remover esse if, ó. Por quê? Isto daqui eu vou fazer no meu formulário. Então, eu vou deixar o valida CEP dele com apenas um campo. E detalhe, olha lá. Ele resumiu praticamente todos esses comandos em um só. Por quê? Ele acessou diretamente o regex, ó, o smash, já passou o texto que ele quer verificar e a máscara. Então, é possível fazer dessas duas formas. Aqui, se eu fosse utilizar desta maneira no de cima, ó, vou apenas copiar e vou colocar como comentário para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, como comentário. Eu poderia fazer o quê? E-mail. E aqui passar o str regex. Então, Ricardo, muito interessante essa validação que você criou. Porém, pessoal, eu alterei aqui porque só para nós seguirmos um padrão. Então, o que acontece? Agora eu tenho o meu valida e-mail, que depois eu posso utilizar no cadastro de fornecedor e em qualquer outro lugar. Não vou alterar aqui, porque eu já havia feito no BLL, então vou deixar do jeito que está. Na hora que for fazer o BLL do fornecedor, eu altero para colocar a validação no e-mail lá também. E, deixa eu voltar aqui na validação, nós temos o nosso valida CEP. E agora, pessoal, aqui no nosso cliente, olha lá, no nosso formulário de clientes, eu já havia feito uma máscara para quem? Para o CPF e para o CNPJ. Então, se vocês olharem aqui, ó, no nosso formulário de clientes, tem um método, olha lá, formatar, que eu poderia colocar também numa biblioteca, que eu não coloquei, fica a critério de vocês depois, que está utilizando esse enum, um enumerator, onde ele definiu o CEP, CNPJ, e aqui eu vou fazer o que também, pessoal? Eu vou colocar aqui um outro valor. Que outro valor? CEP, CNPJ e CEP igual a 3. Pronto. Então, meu campo enum agora ele tem 3 valores. O CEP, o CNPJ e o CPF. Na hora de formatar, pessoal, eu vou passar o meu valor, o meu enum, o campo que eu quero formatar e o text box. Então, aqui, basta apenas eu fazer o quê? Eu vou copiar este case, olha lá, um pedacinho do case. Vou colar aqui, vou colocar o break. E o campo, agora que eu vou testar, pessoal, é o CEP. Se o campo que eu for formatar for o CEP, o que eu faço? Eu vou definir um tamanho máximo para o CEP, ó, txt texto.maxlen. Então, se nós formos olhar o CEP,
ele vai ter 5 caracteres antes do traço e mais 3 depois. Que vai dar um total 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Então aqui eu vou colocar o valor 9. Então quer dizer que o meu campo CEP pode ter no máximo 9 caracteres. E agora eu vou fazer o teste que o Ricardo fez no Valida CEP dele. Eu vou perguntar se o tamanho do texto é igual a 5. Lá ele testou igual a 8. Por que igual a 5, pessoal? Se for igual a 5, olha lá. Aqui eu vou tirar. Se for igual a 5, o que acontece? Ele vai pegar e vai adicionar também no nosso text box o que? O traço, que é os 5 dígitos, traço, e aqui vai aumentar o tamanho do que? Do selection start, da posição que o cursor vai ficar piscando no text box. Com isso, eu coloquei o traço automaticamente no campo do CEP. Então, defini o tamanho do campo, verifiquei se era a posição 5, se fosse a posição, quinta posição, o tamanho dele, né? Se o tamanho do nosso text box for igual a 5, eu adiciono o caractere do traço e falo para o cursor ficar piscando na sexta posição, que é na frente do traço. E agora no nosso cadastro de cliente, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no campo do CEP, vou em propriedades. Se nós olharmos aqui, ó, do CPF, pessoal, só para nós termos uma base, foi implementado o evento. Cadê? O evento Keypress. Então nós vamos fazer a mesma coisa para quem? Para o CEP. Nós vamos implementar o evento Keypress. Olha lá. E o que nós vamos colocar no evento Keypress, pessoal? A mesma coisa que tem no Keypress do CPF CNPJ. A única coisa que eu vou alterar é que o campo que nós vamos validar não é mais o CPF, é o CEP. Olha ali. Aqui eu não preciso desse if. Então pronto. Se o caractere que a pessoa digitar não for o backspace, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso formatar passando que eu quero a formatação do CEP e passando o nosso text box, que é o nosso txt CEP. Maravilha, pessoal. Além disso, o que eu vou fazer, pessoal? Se eu quiser colocar aqui também um valor incorreto no CEP, vai ser a mesma coisa. Só implementar o leave. Deixa eu mostrar para vocês, para quem não lembra. Então, vou selecionar o CPF. É só implementar o evento leave. Olha lá. E chamar a validação. Tá ok? Ou nós podemos implementar isso daqui diretamente aonde? No BLL, que é o que eu vou fazer aqui, pessoal. Olha ali, ó. Então aqui nós temos o verifica. Cadê? Deixa eu achar aqui do CEP. Ou nós não fizemos aqui. Deixa eu ver do inserir. Aqui. Nós fizemos a validação. É só fazer a mesma coisa. Como fazer a mesma coisa? Eu vou copiar esse if. E vamos ver aqui se tem um campo que verifica se a pessoa começou a preencher o CEP ou não. Se o CEP não é obrigatório, não tem. Eu vou colocar aqui no final, valida CEP.
E o meu valida CEP vai fazer o quê? Se a validação do CEP passando o modelo ponto CEP for igual a false, o que eu faço? O CEP está incorreto. Ou melhor, o CEP é inválido para manter a mesma mensagem de texto. Porém, pessoal, o que eu vou fazer aqui também, ó? Eu só mostrei para vocês. E se a pessoa não sabe o CEP, eu vou parar de cadastrar? Então aqui eu vou deixar em comentário, só para vocês verem a validação. Então vou copiar essa validação que nós vamos utilizar lá onde? Como um teste no nosso cadastro de cliente. Exatamente em que momento? No livre do CEP. No livre do CEP, pessoal, nós não fazemos a busca aqui, ó. Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse if, do jeito que nós implementamos lá, validação do CEP. Aqui, ao invés de passar o meu modelo, eu vou passar quem? O meu TXT CEP. Então, aqui eu vou fazer o que, pessoal? Se o CEP for igual a false, ao invés de criar uma exceção, eu vou fazer um show dialog, ou melhor, message box ponto show. E vou passar o texto do CEP. Se não, o que eu faço? Eu chamo o busca endereço aqui dentro. Maravilha, pessoal. Então, só para recapitular o que nós fizemos, no livro do TXT, eu uso aquela validaçãozinha que nós fizemos. Então, eu vejo se o CEP que a pessoa informou está correto. Se não estiver correto, eu mostro que o CEP é inválido. Se não, eu faço o quê? Eu pego e chamo o verifica CEP para preencher os campos do nosso formulário. Vou salvar. Vamos fazer um teste e ver se funciona, pessoal. Cadastro o cliente. Inserir. Vou direto no CEP. Olha lá. A nossa máscara funcionou. Quando eu fui digitar o 2, ele já colocou o traço. Vou dar um tab para sair do campo. Preencheu todos os dados. E agora eu vou fazer diferente, ó. Eu vou apagar aqui o CEP e vou dar um tab. O CEP é inválido. Então a nossa validação funcionou, pessoal. Maravilha. Caso vocês queiram também, o que vocês podem fazer, fica a critério de vocês, olha lá. Mostrar a mensagem que o CEP é inválido e aproveitar para limpar os campos, ó. TXT estado ponto clear, TXT cidade ponto clear e TXT rua ponto clear. Como é um método, né? Olha lá. Preciso colocar entre parênteses. Então pronto. Funcionou. Agora, se eu rodar o meu
a minha aplicação, cliente CEP 19.060.200. Como o CEP está correto, ele vai preencher. Se agora eu informar um CEP errado, ele vai fazer o que? Informar que o CEP é inválido e vai limpar os campos, tá? Faltou o campo do bairro. Então, olha ali, txt bairro, ponto, clear. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa validação. Obrigado, Ricardo, por compartilhar esse seu conhecimento com a gente. Quem quiser o contato do Ricardo pode entrar em contato comigo ou deixar nos comentários para que ele responda. E até a próxima, pessoal.